Livro do profeta messiânico, profeta Isaías, capítulo de número 44, versículo de número 21. Quero agradecer a presença dos preletores, pastor Nerilda Cioli, nosso amigo, pastor Júlio Ribeiro, ministro de Deus, tenda do fogo, ministro de glória. Deus tem usado poderosamente, fez um excelente trabalho na noite de hoje, que Deus continue te abençoando. Que diz assim, quem achou diga amém. Isaías 44, versículo 21. Lembra-te dessas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo, eu te formei, tu és meu servo, ó Israel, não me esquecerei de ti. Pegue na mão do seu irmão, por favor. Mais voz para mim no retorno e um pouco de grave, por gentileza. Diga assim para ele: o Senhor, teu Deus, jamais se esquecerá da sua vida. Podeis assentar adorando ao Senhor. Muito obrigado. Deus te abençoe. Senhoras e senhores, o capítulo de número 44, versículo de número 21, abordado, o texto sagrado, uma profecia direta do céu ao coração de um dos maiores profetas do Antigo Testamento, sendo este profeta considerado e conhecido como profeta messiânico, profeta Isaías. O tema da minha mensagem, eu quero pregar sobre traumas de um esquecido e trazer uma reflexão direta do céu para a terra, porque Deus preparou a noite de hoje como uma noite especial. Não estamos aqui simplesmente para que o nosso tempo seja garimpado, acrescentado, aumentado pelos horários, pelas nossas emoções, ou talvez pelos sentimentos de cada um. Se estamos aqui é porque uma vocação espiritual da parte de Deus foi revelada automaticamente ao nosso coração. A palavra lembrança é uma palavra memorial dentro da Bíblia Sagrada. Desde o Antigo Livro até o Novo Testamento, a aliança da graça de Cristo com Deus para Israel e para os gentios, a verdade não pode deixar de ser verdade, pois isto é uma realidade. Não há como eu esconder dos irmãos esta verdade bíblica. A mente de Deus é uma mente eterna. Existem algumas razões dentro do meu coração, existem razões para que a igreja hoje adore ao Senhor com toda a alegria das nossas almas, inspirada pela palavra. Entre tantas alegrias que o Senhor manifesta, a primeira razão é a razão pela qual o Senhor não se esquece de nenhum dos seus filhos na face da terra. A segunda razão é porque a graça foi manifestada a todos aqueles que acreditam e crê na fé cristã, na morte de Cristo e na sua ressurreição. Sim, mas em terceiro lugar, há uma terceira razão. Temos a fé, a promessa e a esperança que em breve seremos arrebatados e que estaremos morando com o Senhor, deixando esta terra. A vida de lutas, tristezas, a vida de dificuldades, tantos problemas e crises que enfrentamos, ficará para trás. Em breve estaremos morando com o Senhor na glória e para sempre estaremos com Ele. Amém, seja dado amém. E quantos acreditam, levante a mão e dê glória a Deus por isso. Pastor, o senhor disse que a mente de Deus é uma mente eterna e o que o Senhor não esquece. Ora, o ser humano foi projetado e criado por Deus e o ser humano tem seus limites na vida. O homem, quando ele sofre de uma deficiência ou de uma enfermidade, seja essa enfermidade mental, onde a sua mente para de ter alguns raciocínios rápido e habilidoso, isso quer dizer que é um falecimento cerebral. Todo ser humano está tendente a perder 97% da sua memória através de um falecimento cerebral. Em segundo lugar, o ser humano ele pode perder a sua memória
quando ele sofre um acidente, isto quer dizer, ele vai sofrer um trauma, uma pancada, uma colisão na sua cabeça. Então ele pode perder até 100% do seu raciocínio. Isso aí vai provocar um esquecimento. O mal de Alzheimer e a amnésia, que são doenças universais, ela também pode provocar o esquecimento total. A amnésia, ela provoca esquecimento parcial, 62%. Mas o mal de Alzheimer, que atinge 3% da população humana, ele pode provocar até 92% de esquecimento. A igreja tem uma promessa, Israel tem uma promessa. E debaixo dessa promessa devemos acreditar 100% na absolutalidade de Deus. Que o Senhor, quando fala, Ele fala porque entende. E quando o Senhor promete, promete porque conhece. E quando o Senhor revela, revela porque sabe das coisas passadas, presentes e futuras. E a razão que eu quero lhe convidar para adorar ao Senhor com toda alegria é que Deus não sofre de amnésia nem do mal de Alzheimer. Deus não colide a cabeça e não pode sofrer colisão. Deus não envelhece para atrofiar o raciocínio do metabolismo espiritual. Na mente de Deus não há esquecimento. Você saiu da sua casa hoje, talvez da sua cidade. Alguns chegaram hoje, saindo das localidades de Santa Catarina. E outros estão há dias atrás, desde o início do conclave, do congresso dos Gideões, missionário da última hora. E a maioria dos que aqui estão, dos tais, tem uma luta, uma dificuldade. E a maioria de cada um de nós temos um problema a apresentar a Deus. E sempre dentro do nosso coração haverá uma indagação. Até quando vamos sofrer? Por que é que estamos sofrendo? Será que Deus está nos ouvindo? Será que a nossa vida terminará debaixo dessa labuta? E que este sofrimento vai nos mergulhar em um lamaçal, em um rio submerso, onde não teremos razão para viver de hipótese alguma. Enquanto respirarmos nessa terra e a promessa de Deus estiver de pé, eu quero lhe informar que talvez a mensagem de hoje venha mudar a sua vida radicalmente. E que muitas pessoas que aqui chegaram nunca mais serão a mesma, porque Deus vai bradar dentro do seu coração. Você chegou aqui porque tem uma promessa, e normalmente quem tem promessa acredita nela. E quem sabe o porta-voz do inferno, chamado demônios, enviado por Satanás, durante alguns meses, alguns anos, alguns dias, está bombardeando o seu coração e dizendo que você vai morrer da forma que você está. E que sua vida não vai mudar, e que talvez o que Deus falou deixou de ser verdade, e que a velhice já está atada dentro da sua vida, e que não há um escape para escapar desta razão de viver. Se você está aqui hoje, você tem um motivo para ser crente, para acreditar na promessa. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Só quem tem promessa e acredita na palavra verdadeira do Senhor, levante a mão direita para o céu, e se você tiver coragem, manda 2 glória gostoso para Jesus de Nazaré, porque Ele merece. O primeiro trauma de um esquecido se chama descompensação. A palavra descompensação significa tirando de alguém aquilo que ele recebeu de Deus por herança. Esse é o primeiro trauma. Todos nós temos traumas que marcam a nossa vida. E a nossa vida será dotada de experiências, e as experiências, ela vai nos criar e nos formar, moldar e modular a nossa história de uma forma tão tremenda, que vamos aprender pelo destino nessa rota cristã, a sermos pessoas talvez mais caladas, menos sorridentes. E quem sabe alguém não entenda, porque você está mudando radicalmente a forma de ser, de proceder e de agir. É que a vida te trouxe, é que a vida está provocando isso para você. Quando eu falo de descompensação, eu disse que é tirar de alguém aquilo que de Deus ele recebeu por herança. Ora, vamos lembrar de um homem que é conhecido na história bíblica como um dos maiores profetas, que foi chamado por Deus ainda na sua idade de 14 anos, profeta Samuel. Samuel, ainda quando era novo, ele criado por Eli e morava na casa do Senhor. E a Bíblia diz que os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, eram rebeldes, desobedientes a Deus. Então Deus provoca algo para que Samuel seja completamente manifestado o seu ministério. Deus rejeita e abomina o pecado de Ofni e Finéias. E o próprio Deus abomina e rejeita a indecência do caráter de fé de Eli. E a Bíblia diz que o Senhor escolhe da casa
o mancebo que ali trabalhava todos os dias a Samuel. E você conhece muito bem a história, que por 3 vezes o Senhor chama seu nome, o Senhor cita seu nome, e Samuel é escolhido por Deus para ser profeta. Samuel é o único homem que tem 3 ministérios. O primeiro ministério de Samuel é profeta. Samuel se tornará o porta-voz de Deus, representando Deus na terra. O segundo ministério de Samuel, sacerdote, ele passa a ser uma luz para perdoar o pecado de Israel em holocausto, quando por Israel for oferecido. O terceiro ministério do profeta Samuel é o ministério de juiz. Ele é um homem que vai julgar as causas e as necessidades de Israel. Com a Bíblia diz que com a batalha entre os filisteus, a arca de Israel é tomada e conduzida, arrancada da casa do Senhor. Então Deus faz com que Eli, pelo peso da sua gordura, recebe a notícia que a arca é tomada, o Icabode. Eli cai da cadeira e morre, e os filhos de Eli são assassinados. Então, a partir daquele momento, aquilo que Ofni e Finéias não souberam aproveitar, aquilo que Ofni e Finéias não souberam conquistar por aquilo que Deus estava lhe oferecendo, então a oportunidade foi transferida ao garoto Samuel. Samuel assume uma responsabilidade grande, imensa, irmão. Mas segundo a Bíblia, ele passa a ser um líder da casa do Senhor. Tanto um líder espiritual, quanto um líder intelectual, quanto um líder verbal, quanto um líder emocional, quanto um líder político, e passa a ser um líder religioso da casa do Senhor. Quando Samuel atinge os seus 30 anos de idade, ele está vivendo o auge e o apogeu do seu ministério. Todo mundo queria ser igual a Samuel. As jovens, as moças que casavam e engravidavam, elas desejavam que o nome dos seus filhos fossem chamados Samuel. Segundo os historiadores, diz que quando ele atinge 45 anos de idade, que é o auge total do seu ministério, a maioria das crianças que nasceram naquela época receberam o nome de Samuel, pois ainda por ser um homem novo, a fama, a glória e a grandeza de Deus foi permeabilizada dentro do seu ministério de uma forma estupenda e assustadora. Quando o profeta Samuel vai atingindo a idade dos seus 56 a 60 anos de idade, Samuel não é mais aquele jovem que oferecia 3 sacrifícios ao dia. Samuel agora é um senhor de idade, pelos quais os seus cabelos embranquearam, ficaram embranquecidos, o seu rosto ficou enrugado, a sua pele começou a sofrer algum detrimento pelo vento e pelo calor. Samuel agora, ele oferece sacrifício uma vez ao dia. E às vezes, quando ele marca sacrifício pela manhã, dada a viagem de Gilgal a Betel, ele atrasa por alguma questão, igual na época da batalha, em que Saul se antecipa oferecendo sacrifício ao Senhor. Quando o profeta Samuel atinge aproximadamente a sua idade de 69 anos de vida, aquela galera, aquela rapaziada que na época da juventude aplaudia Samuel, gritava o nome de Samuel, os outdoors das ruas, os cartazes, todos queriam Samuel. Em todos os grandes congressos, conclaves, conferências, ciclo de oração, cruzada, seminário, palestra, Samuel estava na primeira posição e no primeiro lugar. Então o sonho de muita gente se entendia que um homem, a sua idade talvez, nunca passe. Samuel tinha algo dentro da sua vida especial, os 3 ministérios. Mas quando ele chegou na velhice, ele passou a sofrer algumas críticas. E entre as críticas era porque ele atrasava no sacrifício. E a sua habilidade não era mais a mesma, já se sentia cansado. A Bíblia diz que ele tinha 2 filhos, um se chamava Joel e o outro se chamava Abias. Um belo dia Samuel está dentro de casa e às vezes algumas críticas, palavras que machucam, palavras que doem, elas não vêm diretamente ao ouvido do líder, mas as palavras que machucam, às vezes ela vem aos nossos filhos. E você quer ver um pai triste, um pastor triste, desanimado, com vontade de entregar o rebanho, desistir da chamada, é quando ele chega dentro de casa e os filhos estão sofrendo uma pressão, e que esta pressão está atingindo o emocional de todo o seu lar. Então Abias e Joel reuniu-se com um pai chamado Samuel, e os dois disseram para Samuel que a fama dele não estava boa lá fora, e que eles estavam decepcionados da forma que o pai deu a vida inteira em prol de Israel, lutou, se cansou, fadigou. Quando precisava de um profeta, Samuel era o profeta. Quando se precisava de um sacerdote, pastor Paulo, Samuel era o sacerdote. Quando se precisava de um juiz, Samuel era o juiz. Mas agora
era um homem idoso, a sua idade estava avançada. Então agora ele escuta da boca dos seus filhos que há um falatório lá no meio da rua, que uma boa parte, não era todo mundo, era uma boa parte da congregação de Israel, estava pedindo com muita veemência que Samuel entregasse e renunciasse o seu ministério. Então eles contam para Samuel que o povo está pedindo o seu ministério, que o povo não quer mais o seu ministério. Se existe algo que mata o ser humano, se existe algo que destrói o ser humano, talvez não sejam palavras à cara. Se existe algo que mata o ser humano, talvez não seja uma surra de chicote ou de madeira. Se existe algo que destrói o ser humano, é quando o ser humano ele dá a vida inteira com amor, com carinho, fazendo tudo o que é certo, de acordo com aquilo que Deus exigiu da vida dele, e que ele entende que no final da sua vida, este mesmo povo que ele ungiu, que ele orou, aqueles que ele viu crescer quando era criança, que se tornou jovem, que casaram, aquele que ele assistiu, que aplaudia ele no dia do seu aniversário, e dizia para Samuel que ele era o cara, era o profeta, e que nunca trocaria ele por ninguém. O que mata o ser humano se chama desprezo. Então Samuel, ele agora passa a se deteriorar espiritualmente. Ele passou a entender que o seu valor só foi valor quando era novo, e que agora depois de idoso já não tinha mais valor. Então Samuel, depois de Moisés, é o segundo homem que entra no estágio de depressão, pastor Moisés. Sabe o que é que ele faz? Ele entra dentro da sua casa, fecha a sua porta, ele pega seus dois filhos, Joel e Abias, e coloca na frente do rebanho, mas ele faz algo como Eli também fez, entendendo que isso era o certo. Como Deus não tinha determinado que ainda não era tempo dos filhos assumir o rebanho da casa de Israel, então Samuel se isola. Se pregava, ele parou de pregar. Samuel cantava, parou de cantar. Samuel era um mega inteligente na lei de Deus, entendia os parâmetros de juiz em todas as diretrizes. Samuel parou de ler o livrão. Aquele povo que ouvia Samuel alegre, feliz, então agora está entendendo, está percebendo que Samuel está recuado. Só que ninguém deu a mínima ideia de perguntar para o profeta por que é que ele está parando, por que é que ele está retrocedendo, por que é que ele não canta mais, por que é que ele não prega mais, por que é que ele não ora mais, por que é que ele está com aquele rosto tão triste, olhos vermelhos, semblante decadente. Samuel fechou a porta de uma maneira tão triste, tão covarde, que a Bíblia diz que ele resigna o seu ministério. A palavra resignar significa estou desistindo porque alguém me fez pressão. A palavra resignar significa estou abandonando o meu ministério porque alguém não gosta mais de mim. A palavra resignar significa não quero mais prosseguir porque me acho incapaz de fazer aquilo que Deus me entregou. A palavra resignar significa estou entregando as minhas 3 credenciais. A primeira credencial de profeta, a segunda de juiz, a terceira de sacerdote. A palavra resignar significa renuncio à chamada de Deus, porque o povo que dizia que me amava não me ama mais. Eu quero colocar isso na sua mente como homem de Deus e como profeta, e tenho certeza que a noite de hoje será algo diferenciado para a sua vida. Deus não me trouxe aqui para brincar de lengo-lengo e de quero-quero. Deus me trouxe aqui para profetizar para você. Quem te deu esse ministério não foi o homem. Quem te deu essa chamada não foi o homem. Quem te escolheu desde os 14 anos não foi o homem. Quem te chamou no ventre da tua mãe não foi o homem. Quem te levantou para ser profeta não foi o homem. Quem te exerceu como juiz não foi o homem. Eu acredito que Deus te levantou para fazer o diferencial na terra, mas algumas pessoas não querem pegar na tua mão, algumas pessoas não querem te abraçar. Eles entendem que teu tempo passou, eles entendem que para você não tem mais jeito, eles compreendem que sua história acabou, e eles querem arrancar de você aquilo que Deus te deu. Se Deus não tomar, o homem não toma. Se Deus não arrancar, o homem não arranca. Se Deus não tirar, pegue na mão da pessoa que está do seu lado, por favor. Diga para ele, ninguém vai tomar o seu ministério. Diga para ele, ninguém vai arrancar a sua chamada.
diz assim para ele: você não pode parar porque alguém não gosta de você. Você não pode parar porque alguém não vai mais com a tua cara. Você não vai parar porque você não está agradando A nem a B. Quem te deu esse ministério foi Deus. O profeta Samuel, ele entra dentro de casa e está triste. Samuel perdeu a alegria, o brilho da sua razão parou de exercer-se no seu rosto. Então naquele momento eu vejo Deus tratar Samuel como um pai trata o filho. O filho pode ter 40, 50, 60 anos, 70 anos. Se o pai existir, se a mãe ainda respirar, a mãe e o pai sempre vai tratar filho como filho e acabou. Então Deus entra lá dentro do quarto de Samuel, chamado quarto do isolamento. E parece que eu vejo Deus olhar para Samuel e dizer para ele: olha para o espelho. Ele olha para o espelho, mas ele está com vergonha da forma física, porque ele está um homem envelhecido, perdeu a habilidade. E toda pessoa que entra no êxtase de depressão, ele fica tão triste, tão abominável a ele mesmo, que ele tem vergonha de auto se olhar. Porque a própria imagem dele é uma negação para dentro do seu sentimento. Parece que eu vejo Deus pegar na mão do profeta Samuel e andar com ele dentro de casa e dizer: Samuel, quantos anos você tem? E ele diz assim para Deus: eu tenho 69 anos. E o Senhor dá uma risada para ele e diz assim: fique tranquilo, você continua sendo meu filhão. Você se lembra quando você tinha 14 anos, que eu brinquei com você dentro do quarto de Eli, chamando o seu nome por 3 vezes, de tal forma que você pulou da cama assustado, perguntando para o velhote quem era que lhe chamava? Era eu. Para mim você é a mesma criança, você é o mesmo garotão, você é o mesmo menino. Você não vai parar porque esses linguarudos querem que você pare. Você não vai largar a obra de Deus porque esses fofoqueiros querem que você largue. Se eu te escolhi, se eu te chamei, se eu te levantei, ergue a cabeça e marcha! Segundo trauma de um esquecido se chama desilusão. Pastor Adeildo, o que significa desilusão? Todo mundo nesta vida passa e já passou por desilusões. Se eu perguntasse, tivesse o privilégio de sentar do lado de cada um de vocês e perguntasse a você, assim como muitos desejam, sentasse comigo e me fazer muitas perguntas do tempo que na rua eu estive e vivi, eu lhe responderia coisas e você me responderiam também algo, coisas amargas que se machucam. Todos nós enfrentamos desilusão. Pessoas que você depositou sua confiança, pessoas que você acreditou, pessoas que você tinha ele como espelho, como exemplo, foram pessoas que não vigiaram, talvez cederam sua vida às tentações, às luxúrias e às paixões da carne, e isso fez com que as pessoas transgredissem as ordens de Deus. E para você, eles talvez eram considerados estrelas, talvez era considerado mestre da sua própria caminhada. E você olha para você mesmo e diz: tal pessoa, tal fulano me provocou uma baita desilusão. Talvez você esteja desiludido com as próprias atitudes que você tomou na sua vida ao longo de tantos anos que você está vivendo. Quer ver uma coisa? Vamos lembrar de Ló. Quem era Ló? Ló era sobrinho de Abraão. A Bíblia diz que basto rico, o Senhor engrandeceu Ló em bens e em fazenda. E a Bíblia diz que assim da mesma forma Abraão, seu tio, mas a chamada era diretamente para Abraão. Quando o Senhor disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Então naquele momento, quando Abraão sai para peregrinar, Ló entende que o seu tio é um homem experiente e que através do seu tio a bênção pode chegar sobre ele. Então Ló segue ao seu tio e a Bíblia diz que ambos enricou Abraão e Ló.
E na fazenda de Ló e de Abraão, começou a ter um atrito chamado contenda e confusão. Como Abraão era um homem como eu e como você, que não gostamos de encrenca, de confusão, de disse-me disse, conversa vai, conversa vem. Abraão colocou na balança e chamou seu sobrinho Ló e disse: vamos nos apartar. Se você escolher a direita, eu escolho a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu escolho a direita. Mas eu não quero ter inimizade com você, meu sobrinho. Então a Bíblia diz que Ló ergueu seus olhos e olhou para a cidade de Sodoma e Gomorra. E naqueles dias, a cidade de Sodoma e Gomorra parecia o jardim de Deus. A palavra parece quer dizer que não é original. Existe cópia, fotocópia, existe xerox, existe algumas pessoas que imitam, outros que querem ser, outros que tentam ser, mas seja original. Então Ló, ele tenta no mínimo ter uma participação nesta realidade. Ló desce para Sodoma e Gomorra, que parecia o antigo jardim, parecia o paraíso do Senhor. Mas passados alguns anos, Ló tinha filhas e uma esposa. Segundo a Bíblia, Ló descobre que naqueles dias, dentro do seu lar, um espírito de prostituição, de sodomismo passa a governar. A mulher de Ló não quer ir mais para a igreja. As filhas de Ló saem da casa do Senhor. E Ló passa a enfrentar agora uma desilusão. Eu imagino que Ló, dentro de casa, quando ele parava para jantar, para almoçar e refletir, eu penso que Ló dizia: puxa vida, quando eu estava vindo para Sodoma e Gomorra, eu imaginava que isso aqui era um pedaço do céu, que cidade linda. Mas acabou minha família, estou desiludido. De uma forma tão tremenda que o Senhor um dia chamou Abraão. E o Senhor disse: ocultaria eu alguma coisa do meu servo Abraão? Abraão é meu amigo. Então naquele momento Deus disse: eu estou mandando 2 anjos na cidade de Sodoma e Gomorra. E aqueles 2 varão vão dizer para Ló escapar por sua vida. Sodoma e Gomorra é uma cidade podre que cheira mal diante da minha narina. Quando os homens do Senhor, os anjos, entram na casa de Ló e diz assim para Ló: escapa-te por tua vida, e ao se retirar da cidade não olhes para trás. Eu penso que naquele momento a maior alegria de Ló foi quando ele entrou. E uma alegria maior, 1000 vezes mais, era quando ele estava saindo de Sodoma e Gomorra. Eu penso que Ló dizia: graças a Deus, a minha família será retomada à casa do Senhor. Eu vou voltar a ser o que era, a minha casa será a ser a casa que era. Mas a Bíblia diz que quando começou a chover fogo sobre a terra, a mulher de Ló não vigiou, porque ela tinha alguns aprescos dentro da cidade de Gomorra. A mulher de Ló foi envolvida exatamente por luxúria e pela vaidade e pela riqueza, porque em Sodoma e Gomorra Ló se tornou um homem rico. E uma vez que ela olhou para trás, ela pagou com sua própria vida e pela sua ignorância. Agora Ló fica exatamente só Ló e as suas filhas, e perde a esposa. Eu penso que quando Ló entrou dentro da caverna, a Bíblia diz que ele chega assim embriagado de vinho. A maneira que o homem tem às vezes para tirar algumas mágoas, algumas tristezas na sua vida, se chama desabafo. Mas para os grandes filósofos intelectuais, ele diz que a bebida um pouco com palpito de álcool dentro de si, ela pode levar o coração à altura e à alegria. Isso quer dizer que o álcool pode arrancar da mente do homem algumas luxações chamadas mágoas. E naquela época eles bebiam exatamente para esquecer alguns problemas, pois na graça não se precisa isso. Temos Jesus e o Espírito de Deus que pode arrancar da nossa vida toda tristeza. Quem crê, levante a mão e dê glória a Deus. Toda angústia e toda melancolia. Então Ló se embriaga, e eu penso que Ló começa a escrever uma página da sua vida e dizer: eu passei por desilusão. Se eu olhar dentro do olho de cada um que aqui estão olhando para mim, fitos com seus olhos atentos, vocês podem me dizer qualquer momento, a qualquer instante, que cada um já passou por desilusão. Todos nós já enfrentamos a desilusão. Este é um trauma de quem já foi esquecido. O terceiro trauma de uma pessoa que já foi esquecida se chama o trauma da frustração. Quem não passou por frustração nesta vida, quem já não se frustrou com algo nesta vida, quem já não colocou o joelho do lado da cama e disse: Deus, por que estou enfrentando esta prova? Por que é que tudo isto me sobreveio? Tudo para mim está dando errado, nada dá certo, tudo dá enganchado. O que eu tinha de melhor o diabo arrancou. As coisas estão complexas, meu nome está sujo, já foi para o Serasa, para o SPC. Os amigos viraram as costas para mim. Aqueles que
que diziam que me amavam deixaram de me amar. Eu só tinha valor quando eu tinha um pouco de dinheiro. E o meu ritual econômico ainda era um pouco artificial e maior. Mas agora, depois que tu está amassando barro, arrancando os meus bens e me provando numa fornalha, as pessoas estão olhando para mim de cara feia, me menosprezando. Aqueles que cantavam comigo deixou de cantar do meu lado. Aqueles que me aplaudiam na hora que eu pregava deixaram de me aplaudir. Em algum lugar desta terra, Deus, é tanta críticas, são tantas pedradas que estão caindo na minha vida, que eu estou frustrado. Eu era uma benção, pastor, eu cantava demais, eu pregava, parecia um terremoto, uma explosão, mas as palavras de alguém arrancou da minha vida a minha alegria. Eu parecia uma máquina, um meteoro, uma bomba atômica, um míssil nuclear na mão de Jeová. Eu estava caminhando bem, acreditando até que um dia poderia subir nesta tribuna dos Gideões missionários da última hora, que é o púlpito mais desejado por todos os pregadores da América Latina e do Brasil, e ser uma arma na mão de Deus e usada. Mas as pessoas me feriram, me machucaram, arrancaram da minha vida, da minha alegria, a minha esperança. Eles disseram que tudo que estava dentro de mim era meninice, que tudo que eu procurava era para imitar alguém, tudo que eu fazia era simplesmente uma fase que um belo dia ia passar. Sabe, pastor, eu estou na noite de hoje olhando o Senhor pregar e parece que o Senhor está contando a minha vida. Eu estou frustrado, estou querendo acabar com tudo, desistir com tudo. Eu vou entregar meu ministério, a minha igreja, eu vou entregar a minha chamada, deixar de ser o que eu pensei ser, porque alimentei o meu sonho e realmente descobri que o meu sonho é maior do que aquilo que eu posso atingir por minha fé. Como homem de Deus e como profeta, eu tenho uma mensagem direta ao teu coração, que Deus não te trouxe aqui simplesmente para você voltar à sua cidade, ao seu estado, da mesma forma que você chegou. Talvez você não saiba, mas Gideões é um hospital espiritual para crentes que vêm arrasado, cabisbaixo, derrotado, decaído, sangrando e automaticamente enfermo espiritualmente. E Deus vai te pegar na noite de hoje, vai te levantar, vai te usar. A tua vida vai mudar. Se você crer, levante as tuas mãos para o céu e faz o diabo passar vergonha. Manda 2 glória gostoso para Jesus. Urrá! Existiu uma mulher dentro da Bíblia, que até então a Bíblia diz que ela sofria de uma hemorragia. A hemorragia era provocada por alguma consequência pecaminosa. A Bíblia diz que aquela mulher, 12 anos, gastou o seu dinheiro simplesmente para curar uma enfermidade que hoje é tão simples ser estancada dentro de uma maternidade, de um hospital público, ou até mesmo no hospital particular. Segundo a Bíblia, ela vai gastando os valores que ela tem. 2 anos, o médico chega a dizer para ela: aguenta mais um pouquinho, a ciência está avançando. Daqui a poucos dias, quem sabe você é curada. 3, 4, 5 anos, ela volta no convênio médico. E o médico, querendo ganhar o dinheiro dela, como muitos fazem hoje, e diz assim para ela: aguenta mais um pouquinho. Está vindo um especialista da Arábia ou do Oriente, e ele me disse que está descobrindo uma forma de estancar o teu sangue. 7 anos se passam, e ela não tinha uma caderneta de poupança, como na época não tinha uma bolsa de valores para investir. Ela não tinha uma agiota para buscar emprestado, pois na época o agiotismo dentro de Israel era condenável. Então dá 8 anos, e ela vai alimentando a esperança que vai ser curada. Mas tudo que se sai do nosso corpo e não se retoma, nem na vitamina, nem na proteína, pode se tornar mortal e assassina o nosso sangue. 11 anos ela gasta tudo que tem. O ano seguinte está se aproximando. E de repente ela vai sonhando e dizendo: eu só tenho dinheiro para mais um ano. Eu não tenho dinheiro para mais 2 anos. O médico pergunta para ela, e quem sabe na hora de fazer a inscrição, a secretária diz assim: é tanto, X, tem mais dinheiro para a próxima? E ela diz assim: eu só tenho mais dinheiro para 3 meses. Então avisa para o médico que ela tem mais dinheiro para 3 meses. Ela gasta os 3 meses que tem.
Quando ela paga a última consulta, o médico abre o livro, chama ela no seu consultório e diz: durante 12 anos eu não achei a cura para você. E você tem mais um pouco de dinheiro? Ela diz: eu não tenho mais. Meu marido me deixou, não tenho mais filho. Sou abandonada da sociedade. Agora, só para você sentir na pele a realidade da mulher. Até enquanto ela tinha dinheiro, o sumo sacerdote e o sacerdote Anás e Caifás esconderam a mácula da hemorragia. Sendo hemorrágica, não podia sair na cidade, pois automaticamente ela tinha que morrer e ser apedrejada. Mas ela pagava suborno, ela pagava pedágio para sobreviver. As pessoas conheciam a história dela, ela não escondeu por 12 anos. Ela simplesmente pagou para sobreviver. A mesma coisa é hoje. Quem tem muito fala, quem não tem não fala. Quem tem muito tem para andar, entrar, sair, pisar. Quem não tem fica calado e se assiste. Quando você não tem fama, ninguém não te olha, não te abraça, ninguém te beija. Tu és simplesmente o irmãozinho da igreja. Que igreja tu é? Eu sou da congregação fulana. Ah, tudo bem. As pessoas te menosprezam, te olham com aquela cara de nojo. Como se você simplesmente fosse um zero à esquerda e nasceu para ser o pior membro da casa do Senhor. Quando Deus te pega e começa a abençoar a tua vida, trocar a tua história, exaltar teu nome, mudar os teus caminhos, aparecem amigos de verdade e amigos interesseiros. Eu tenho alguns amigos que me seguem até hoje. Antes da fama, antes de ser conhecido, não sou famoso. O povo gosta do ex-menino de rua. Convida para pregar. Já preguei em muitos países. Conheço o Brasil no Apoio ao Chuí. Prego todos os dias na pátria brasileira. Escolha a agenda. Prega aqui, prego ali, prego lá. Igreja tal, igreja tal. Nem que eu viro 1000 não dá para me atender às agendas que o Senhor me deu. Ora, mas eu me lembro de tempos atrás. No ano de 1995. Eu não quero dizer o nome da cidade, porque talvez tenha alguém de lá aqui e vai se lembrar muito bem. Eu fui convidado a pregar em um congresso. E naquele ano seria o maior congresso que eu estava pregando como iniciante. A minha filha tinha acabado de nascer. A minha filha tinha aproximadamente 7 meses de idade. Fui eu e minha esposa para a cidade. O ônibus estourou o pneu, sofremos acidente. Eu me lembro que nós chegamos na cidade e já era tarde. O congresso iniciaria às 6 horas. Pastor muito radical. Ele fez o congresso abrir a partir das 5 horas. Eu cheguei com curativo. Minha esposa não tinha comido. A minha criança não tinha se alimentado. Não tinha dinheiro para comprar fralda descartável. Era simplesmente a fralda de pano. Então, por não ter dinheiro para andar 2 dias e 2 noites dentro do ônibus, porque a igreja pagou a passagem, mas a igreja se esqueceu que 3 barrigas precisa de comer. No mínimo uma coxinha, um cachorro quente na parada de ônibus. E eu me lembro que nós chegamos 7h20 da noite. Chamei o diácono na porta do ginásio e disse assim para ele: eu sou o pregador da noite, avisa para o pastor que eu cheguei. Ele olhou para mim e disse assim: olha rapaz, não sei se você ainda vai pregar. Ele foi até o pastor em cima do púlpito. Me lembro como hoje, o pastor falou para ele: avisa para esse pregadorzinho, que nem começou a pregar, já está chegando atrasado dentro da igreja. Ora irmão, vamos convir comigo. Eu tinha sofrido um acidente, não deu tempo de chegar na hora determinada. As pessoas falam coisas sem conhecer e sem ter certeza daquilo que está falando. Naquele momento eu falei para ele: mas eu estou sem comer. Eu ainda prego à noite. Ele disse: o pastor falou que pregador que chega tarde, que nem começou e ainda não é famoso, não é digno de pregar em cima do púlpito dele. Eu disse: mas eu preciso me alimentar, eu e minha esposa. Ele falou assim: olha, vai para a escola, está aqui atrás do ginásio. Eu fui para a escola. Quando eu cheguei na escola 8 horas, estava fechado. Perguntei aos 2 jovens que estavam na frente da escola se tinha alimento para mim, minha esposa e meu filho. Ele disse assim: o alimento é só quando terminar o culto. Primeiro os obreiros jantam e depois os crentes e depois você. Eu me lembro que o culto acabou aproximadamente 11 horas da noite. Aquele pastor com a comitiva de obreiros chegou a passar na minha frente, passou na frente da minha esposa, na frente da minha filha. Eu estendi a mão para dar a paz do Senhor para ele e dizer que estava alegre em estar na cidade. E explicar para ele que eu cheguei tarde, não porque eu queria, mas porque o ônibus quebrou. E o vidro tinha estourado no meu rosto e provocou uma cicatriz no meu rosto. Quando eu fui dar a mão para ele, ele virou as costas para mim. E de longe, aproximadamente 4 metros, ele disse para mim: nem começou, já está chegando tarde, você não prega mais no meu congresso. Eu comecei a chorar, minha esposa começou a chorar.
porque eu olhava para minha filha e sentia que ela estava toda assada. Não tinha dinheiro para comprar fralda, não tinha dinheiro, nós não tínhamos se alimentado. Aproximadamente 10h40, ou seja, 11h40 da noite, ele termina de jantar junto aos pastores. Ele disse assim para mim: fica na frente da escola, eu vou ver aonde é que você vai se hospedar, para não dormir na rua. Eu fiquei das 6 horas da tarde até as 4h20 da manhã esperando ele me buscar, ou mandar alguém me buscar para me abraçar, para dizer alguma coisa. Frio, sem blusa, estava chovendo e garoando. Quando foi 4 horas da manhã, um pastor que é muito amigo meu, Deus providenciou que ele estava pregando a 30 quilômetros da frente dessa cidade. E você sabe, como muitos interior no Brasil, que para você chegar a certa cidade, você tem que passar com a rodovia no meio da própria cidade. E essa rodovia, a escola ficava na frente dela. O pastor faz o balão, a esposa está dentro do carro. Quando ele faz o contorno, a esposa olha para mim, para Ruth, e diz assim: fulano, ali é o pastor Adeildo. Ele para o carro. Quando ele para o carro, naquele momento, a esposa vem a mim e vem a irmã Ruth. A primeira coisa que ele perguntou: vocês brigaram? A irmã Ruth disse: não. Eu disse: também não. E por que é que você está fora, sentado essa hora com a criança chorando? Eu disse: eu vim pregar, o ônibus bateu, sofremos acidente. Ele disse: eu vi aquele ônibus que está na rodovia. Já almoçou, jantou? Eu disse: faz 2 dias que eu não comi, não tenho dinheiro, não tenho como voltar. Se Deus pudesse atender minha oração e me matasse aqui do lado de fora, seria a maior felicidade para a minha vida hoje, pastor. Aquele pastor pegou na minha mão e disse: entra dentro do meu carro. No hotel aonde eu vou me hospedar, você vai se hospedar. Agora tem uma coisa: esse pastor que não quis receber você e nem sequer ouviu a sua explicação, chegará um dia que ele vai ter desejo de pegar na tua mão. Chegará um dia que ele vai ter vontade de te abraçar. Mas quando isso acontecer, seu nome estará na história. Terminou o Congresso dos Gideões 2008. Eu preguei a mensagem: o preço de uma chamada missionária. Eu estou descendo a rampa lateral que até então havia. E quando eu vou descendo a rampa, muitos jovens irmãos queriam tirar foto comigo. E de repente eu vejo um homem com um bigode grande querendo me abraçar. A minha esposa pegou no meu braço, perguntou quem era. E quando eu olhei para ela, eu percebi que ela lembrou do ano de 1995, e quem era a pessoa que queria me abraçar. Deus disse assim para mim: não pague o mal a este homem, não faça isso. E naquele momento eu tentei recuar, eu lhe juro que eu fui recuar, porque quem apanha não esquece, quem já foi humilhado não se esquece, quem humilhou esquece, quem bateu esquece, mas quem já foi chutado não esquece. Isso marca, é traumas na nossa vida. E eu me lembro que o Senhor disse assim para mim: abrace ele. E quando eu fui abraçar ele, ele colocou sua cabeça no meu ombro e começou a chorar. Mas ele chorava com um gemido tão forte que eu comecei a ter compaixão da vida dele. Naquele momento, em palavras terra e trêmula, eu me lembro como hoje, ele disse assim as seguintes palavras para mim: que bom que Deus te exaltou. Agora eu sei que quando Deus promete, Ele cumpre a sua palavra. Eu te humilhei no ano de 1995. Eu era pastor presidente de um campo de mais de 6.000 pessoas. Eu tinha mais de 70 igrejas. Talvez você não saiba, mas eu vim pedir sua ajuda. A minha esposa me abandonou. Meus filhos me deixaram. Sou eu e uma congregação hoje porque eu caí em pecado. Eu tenho 70 crentes. Estou passando fome. O povo está me estilingando. Eu gostaria de saber se você pode me deixar eu pegar o seu nome, emprestar o seu nome, e eu usar o seu nome para que o povo venha à minha igreja e dizer ao povo que você vai pregar na minha igreja. Será que você deseja pregar na minha igreja, pastor? Eu virei as costas para ele, recebi um tapa de Deus, e Deus me disse: não vira as costas para ele. Diga para ele que você vai pagar o programa de rádio na cidade. Diga para ele que o programa de televisão também você vai patrocinar. Diga para ele que você vai pregar 4 noites e você não vai pregar uma noite.
O mal que lhe fizeram simplesmente é um bem que trouxeram para a sua vida. Quando eu falei para ele que retornaria para a cidade, e que disse a ele, pode anunciar meu nome na cidade, ele me arrastou para a cidade dele. Em 15 dias, quando eu cheguei na cidade, os hotéis superlotados, a cidade tomada, o prefeito foi me recepcionar. E quando eu subi no palanque, que eu abri meus olhos, mais de 15 mil pessoas em plena praça pública. Deus falou para mim, pode tirar a oferta. Eu cheguei a tirar a oferta, deu quase 40 mil nas 3 noites. Na última noite ele me levou na secretaria e disse, eu vou dar metade da oferta para você. Eu disse para ele, eu não preciso, Deus tem me abençoado. Seja tudo para a tua alma, para a tua vida, paga a tua dívida. Levante as tuas mãos para os céus hoje. As pessoas te julgam pela aparência. As pessoas não acreditam no teu sucesso. As pessoas não te dão palavras de incentivo. Pega na mão do teu irmão agora, por favor. Pegue, por favor. Olha para ele e diz assim para ele, me abrace hoje. Diga para ele, me abraça hoje. Aperta a minha mão hoje. Diga para ele, se você puder pagar uma pizza para mim hoje, paga hoje. Diz para ele, me dá uma Coca-Cola hoje. Olha para ele e diz assim, tira foto comigo hoje. Porque dentro de poucos dias, Deus vai mudar a minha história. E se tu quiser chegar perto de mim, só quem tem promessa, levante a mão para cima. Receba! Passa um ano, passa 2 anos, pode passar os meses, pode passar os dias, mas o que Deus te prometeu vai acontecer! Dê um abraço no seu irmão, dê um abraço na sua irmã. Entrego a mensagem de Deus para ele hoje. Cheira ele hoje, aperta ele hoje, aperta ela, cheira ela, meu filho. Porque os maiores púlpitos do Brasil vai conhecer o nome dele, vai conhecer o nome dela. Creia! Só quem está sentindo, adore, 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 adore. Turamanacando camina subicandaraia. Turamanacanda labracando xandacandaraia. Turamanacando camina corabacana bocora me cura me fala do come né. E me come que raio do come me fa. Abandone da sede como ni come na sede. Rabá.
O tempo da frustração está acabando. Sente para adorar a Deus, ouvindo a palavra. O Senhor me disse que vai derramar uma unção hoje, tão tremenda na tua vida, que de dentro do pavilhão até a tua casa hoje vai receber o milagre da parte de Deus. Manda 2 glória gostoso para Jesus, porque Ele merece. Frustração. Depois que ela estava tão frustrada, sofrendo de uma anemia profunda, aguda, um desgaste físico, desgaste mental, a única forma para sobreviver é se isolar. Ela se isola, mas ela tem algumas amigas, alguns amigos de verdade. Todo homem precisa de um amigo. Toda mulher precisa de um amigo. Foi assim com Moisés. Sabia, pastor Belk? Foi assim com Josué e Caleb, pastor Josadac. Foi assim. Foi assim com Davi. Foi assim com Paulo. Foi assim com Jesus crucificado. Só João ficou ao pé da cruz. As pessoas perguntam, o que era que João dizia? Eu acredito que João dizia, morra, mestre, não tem problema. Mas eles vão ouvir falar da sua ressurreição. Suporte. Todo homem precisa de um amigo. Amigo para interceder, amigo para orar. Amigo que quando você está triste, ele vem e te consola. Amigo que quando você quer entregar tudo que você recebeu de Deus, ele diz assim, calma, espera mais um pouco. Deus vai te ajudar. Amigo nas crises, quando as portas se fecham, ele chega para você e diz assim, eu tenho um pouco. Igual quando Saul estava no Carvalho de Tabor. Lembra quando Saul estava no Carvalho de Tabor? Tinha um que tinha vinho, alegria, não deu. Tinha um que tinha cabrito, dinheiro, finança, também não deu. Mas tinha um que tinha 3 pão, amigo. Olhou para Saul e disse, eu te conheço, eu sei que você está andando com Samuel. Para você estar passando pelo sepulcro de Raquel e Carvalho de Tabor, é porque Deus é contigo. Eu tenho 3 pães, Saul. Era para mim, mas eu vou dividir. Um meu, um do teu servo e um para você. Amigo para isso. Amigo é para dividir, rachar o que tem, chorar, gritar, gemer, pau para toda a obra. Amizade serve para isso. Senhores, eu acredito que ela tinha amigo, viu, pastor Alexandre? Ela tinha amiga. Alguém chegou para ela e disse assim, olha, tem um homem chamado Jesus, que ele é um espetáculo hoje. Aonde ele passa, milagres acontecem. E quando ele não faz milagre, quem crê e toca nele é curado. Mas uma pessoa deprimida, ela tem 3 motivos para auto se destruir. Primeiro, a doença levou ela a um caos de destruição. Ela entendia que estava condenada à morte. Segundo, ela entendia que ao sair na rua, ela estava se expondo a ser assassinada. Terceiro, ela compreendia que se não alimentasse a esperança dela, ela mesma morreria. Escuta, irmão. Existem coisas que dependem só de você. A esperança é dividida em 3 partes. Primeiro, alimente a esperança, que é sua. Se você não alimentar a sua esperança, ela morre. Segundo, você tem que se alimentar da esperança que tem. Se Deus te deu um sonho, acredita nele. Terceiro, se você não defender a sua esperança, os que estão em volta de você vão matar você. Eles não vão defender o teu sonho. Eles não vão defender a tua esperança. Eles vão tentar arrancar a esperança que está dentro de você. Eu imagino que ela tem amiga e disse, Jesus passa na cidade. Um belo dia, Jesus está passando na cidade. E ela saiu do monopólio, daquele mausoléu terrível, abriu a porta, refrigerou a alma e disse, é só eu e ele agora. Eu sei que eu estou desgastada, perdi sangue demais, a minha força se foi, o meu poder aquisitivo acabou. Mas eu creio que se eu tocar, pelo menos na orla do manto, do vestido dele, eu vou ser curada.
Quando Jesus está passando a avenida, milhares de pessoas gritando: Jesus, 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 Jesus. E ela sai no meio da multidão. Ela tem que romper uma crise pela frente. A primeira crise, emocional. A primeira crise, emocional. Ela tem que tirar força da onde não tem. Ela tem que pôr para funcionar a fé. A segunda crise é física. Ela não tem sangue, está fraca. Mas ela acredita que Deus pode ajudá-la, mesmo na fraqueza. Mas ela tem outra crise. É aqueles que estão em volta, que quando descobrir que aquela mulher amarela, anêmica, pálida, é aquela que tinha hemorragia, talvez o médico mande matá-la diante da lei dos fariseus. Ela sai cortando a multidão. Se você não lutar pelos teus objetivos, você vai fracassar. Se você não guerrear pelos teus objetivos, você vai jogar para trás um castelo imenso que Deus construiu na tua vida. Se você não entrar de cabeça, de unhas e dentes, atrás desse projeto que nasceu dentro do teu coração, você vai largar isso para outros pegarem, e depois você vai padecer dor de amargura. Deus brotou isso na tua alma. Isso não é um fruto de um acaso, isso foi o céu que brotou na tua alma. E o diabo está arranjando os dentes com raiva, tentando arrancar, fazendo de tudo para ver se você para e se você desiste. Mas Deus me disse que hoje não, hoje vai mudar o cativeiro de muita gente aqui hoje. Se é verdade, levante a mão e manda 2 glória gostoso para Jesus de Nazaré. E ela sai dizendo: se eu tocar tão somente na orla do seu vestido, eu vou ser curada. Ela passa por um, passa por 2. A multidão trava. A multidão era como essa em Camboriú. Mas ela diz: eu vou. E ela vai de cabeça baixa. Mas de repente começa a haver uma degeneração sanguínea. Os vasos sanguíneos começam a abrir-se de novo. E ela começa a se preocupar. Ela não sabe se dá 10 passos à frente ou atrás. Mas ela imagina: eu tenho que tocar nele. Eu tenho que chegar nele. Eu tenho que tocar na orla dele. Eu vim tocar nele. Eu só saio daqui curada. Só saio daqui com a vitória. Ninguém me tira que eu toco nele. Dá licença, dá licença, dá licença, dá licença. Eu imagino que de repente alguém olhou para ela, chegou para ela, porque pessoas de baixo astral, desanimada, tem aqui na China, em qualquer lugar do mundo, chegou para ela e disse: ô minha senhora, será que a senhora não se toca? É só a senhora que quer chegar perto dele? E ela calada, olha assim, porque às vezes é melhor você se calar do que falar. Se fala, arruma briga, e depende do que fala, perde a bênção. Então o maior tapa no inimigo é o silêncio. A Bíblia diz que quando Sanbalaque e Tobias foi criticar o povo de Neemias, se você ler capítulo 1, 2 e 3, descobre que em nenhum momento Neemias perdeu tempo para bater boca com Sanbalaque e Tobias. Irmão, não se gasta saliva com gente baixa. Tem gente que é apelão. Tem gente que está esperando você abrir a boca para te detonar. Tem gente que está esperando você falar alguma coisa para ele montar uma destruição contra a tua vida. Isso incomoda, dor de cotovelo. Inveja mata. Se você está inconformada ou inconformado, sai da cidade e vai morar no mar. Se Deus abençoou, está abençoado. Se Deus exaltou, está exaltado. Só quem está recebendo o que Deus está falando, levante as mãos. Diga para o irmão: segura firme. Não desanima. Escute. A Bíblia diz que naquele momento havia aproximadamente 28 mil pessoas. 14 mil mulheres. Aí só vai ela, como se fosse a enxeridinha, dizendo: dá licença. Eu imagino que as outras olharam e disseram assim: ô, amostradinha, só você que quer chegar lá? E ela diz: não, eu vou tocar na orla dele. As outras dizem: só tocar? Todo mundo quer tocar nele, ô enxerida. Quem tem promessa, entra aqui, sai aqui, olha para ele e faz assim, para você. De repente os discípulos fez aquela cruzada de segurança. Ela olhou para eles e eles baixaram a cabeça e disse: aqui ninguém encosta. O mestre está cansado, fadigado, fica quietinha. Ela ergue a mão
olha para ele e diz: eu não quero tocar nele, eu quero tocar no vestido dele. Ele diz: então tudo bem, é o suficiente. Aí ele grita: quem me tocou? É óbvio. Pedrão olhou para ele e disse: o senhor bebeu gasolina? O senhor não se toca? Mais de 20 mil pessoas tocando, dando tapa, me empurrando. Ele disse: os interesseiros é assim mesmo, ele toca e eu não sinto. Sabia, pastor Edu? Mas aqueles que tocam para receber é diferente. Eu estou perguntando quem tocou e arrancou de mim o milagre. Quem? Sacode a mão e dá glória. Quem me tocou? Levante a mão mais alto, toca nele, toca nele, toca nele. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Toca nele, toca nele, toca. Abre a boca e adora, toca nele, toca nele. Quem me tocou, arranca virtude nele, toca nele. Será que tem algum crente ainda que não deu um glória, não deu um aleluia, meu Deus? Será que tem alguém ainda que não está sentindo nada da presença de Deus na vida? Que marca de defunto é você, meu filho? Me explica. Vai, ressuscita coisa, pega fogo. Pede bananeira, mesmo fumaçando, pega fogo. Pega fogo, pega fogo, pega fogo, pega fogo. Adora! Chacoalha teu irmão, chacoalha tua irmã aí. Diz assim para ele: eu vim tocar no mestre hoje, eu vim tocar. Eu vim tocar. Cadê? Quem vem tocar? Vai tocando, toca, meu filho. Amandominacia, urabanda cambara xandaraia. Toca. Lá atrás, toca. Vai tocando. Olha aí, olha o milagre aí. O Senhor me disse que está mandando uma unção de milagre na tua vida hoje. As enfermidades vai sair, este câncer vai sair, este mal vai sair. Jesus vai te batizar a partir de agora. Comece a receber poder. Sente para mim encerrar. Olha aí, meu filho. Escute. Terceiro trauma de um esquecido: decepção. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado aí, por favor. Diga para ele: quem nunca passou por decepção? Quem de entre nós pode se esconder e dizer: eu nunca fui decepcionado?
todos nós. De criança, a jovem, ao adolescente, a uma jovem mãe, a uma nova esposa, a um jovem esposo, a um avô e a um pai. Todos já passou por decepção. Quer ver? Segura. A Bíblia diz que um certo dia, Jesus estava indo à festa dos judeus. E a festa dos judeus, uma festa grande, de um aparato gigantesco. Não se sabe se é Páscoa, primícia ou Pentecoste. Mas era uma festa, diga bem alto, festa. Diga comigo, grande festa. Naquele dia, Jesus, como judeu, não podia deixar de ir na festa. Era dia especial, dia magno, dia de primícia. Todo judeu respeita as festas que eles têm. Tanto as de quarentena, quanto as de dezenas, quanto as festas centenárias, ou festas milenar. Na íntegra, respeita. Mas no Antigo Testamento diz que, se o homem obedecesse à ordem do Senhor e os seus mandamentos, a bênção de Deus repousaria sobre ele, família, sobre a terra, sobre a herança, sobre a posteridade. O Senhor disse que se Israel não obedecer os seus mandamentos, a maldição viria sobre filhos, pais, herança, até a quarta geração. Para quem não saiba, então entenda, a lei de Deus era assim. O homem era justificado pelas obras. Se eu, pai, pecasse, haveria 4 maldições que seguiriam até a quarta minha geração. Primeira maldição, molestia física, enfermidade. Segunda maldição, se durante 400 anos filhos não nascessem doentes, então a terra produziria, mas os inimigos comeriam o que era meu. Terceira maldição, Deus mandaria uma peste chamada praga hereditária. A praga hereditária provoca enfermidades com sequela, cegos, mancos, aleijados e ressecados. A quarta maldição seria trancar as madres das filhas de Israel para não dar à luz a filhos. Quando Jesus nasceu, a Bíblia diz que Jesus nasceu para desfazer as obras de Satanás. Aí você me diz, mas o Senhor disse que a maldição era o ápice da lei. Entenda, Satanás, ele contaminou a lei de Deus. E para a lei se tornar perfeita, Cristo nasce para que nele se cumpra toda a justiça do Pai. O único que não peca no olhar, no pensar, no ouvir, no falar, no agir, nem obras, nem ações, nem pensamento. Quando Jesus inicia o seu ministério com 30 anos, Jesus se depara com uma gama de pessoas cegas, mancas, aleijadas e ressecadas. A Bíblia fala sobre 5 tipos de enfermidade. A primeira enfermidade foi a da alma, lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecou. A segunda enfermidade é a descongelação de uma vida eterna, quando o fruto da vida e do conhecimento do bem e do mal foi retirado. O corpo se define em enfermidade. A terceira enfermidade é a enfermidade emocional, psíquica. A quarta enfermidade é a velhice. Todo homem tem que chegar à idade maior, pois se não morrer ainda jovem, a única forma de partir é uma enfermidade lhe obtendo na sua idade maior, na velhice. A quinta enfermidade é demoníaca. Jesus se depara com 5 tipos de enfermidades na terra. A Bíblia diz que um belo dia, indo ele à festa dos judeus, ele desiste de ir na festa. Ele não vai à festa dos judeus, ele deixa a festa dos judeus, Gunnar. Aí você me pergunta, por que, pastor? Não se sabe se alguém lhe fala ou se alguém lhe lembra. Mas do nada, ele diz assim, eu não vou entrar na festa. Os discípulos param, parafuso afrouxa,
pira o cabeção e diz assim para ele: o senhor não vai entrar na festa? Ele diz: não. E o senhor vai aonde? Ele diz: eu vou no tanque de Betesda. Quem lê a história do tanque de Betesda, imagina a história mais simples para se pregar. Deixa eu extrair as belezas deste tanque de Betesda. O tanque de Betesda é considerado subterfúgio. O que é um subterfúgio? Uma porta secundária que Deus criou para pessoas enfermas ir até ela, esperar o movimento das águas, e o mesmo que tivesse força para mergulhar no dia que o anjo balançasse as águas, seria curado. Havia muita reclamação nos céus de pessoas que chegaram lá há 15 anos atrás, mas por não ter parente, por não ter amigo, alguns entraram na frente, banharam-se primeiro, pois o anjo descia como um ato de competição. A lei de Deus, ela tinha 4 brechas. A primeira brecha: se minha esposa desse à luz a um filho defeituoso, então a lei dava o direito da minha esposa amamentar a criança até 6 anos de idade. Depois de 6 anos, eu e ela pegaria a criança, levaria para o tanque de Betesda e lhe abandonaria para sempre. A segunda brecha da lei: se na minha casa nascesse uma criança defeituosa, a lei dava direito para os meus parentes não me visitar, a não ser na quinta-feira, pois a sexta era dia do sacrifício, sábado o dia de guardar, domingo o dia da remissão e gratidão. A terceira brecha da lei: se a criança nascesse enferma, esta criança era chamada de anátema. A palavra anátema significa bicho maldito nascido em casa. Então a criança não recebia nome nem pelo pai, nem pela mãe, nem pelos parentes. Lembra que quando João Batista nasceu, a preocupação dos parentes foi perguntar a Zacarias como será o nome do menino, porque sabia que João era perfeito. Quando a criança nascia defeituosa, ficava sem nome. A quarta brecha da lei: uma vez abandonando a criança no tanque, apenas viúvas, mulheres bondosas, passariam na beira do tanque para dar pão ao abandonado. Respira fundo que vem coisa aí. Segura aí, respira aí. A ciência diz que o garoto, quando completa 4 anos de idade, tanto a menina quanto o menino passa a assimilar a voz e a atitude do pai. Eu tenho lembrança de quando tinha 6 anos. Tu tem, tu já tem, todos nós temos. De 3 abaixo a gente não lembra de nada. Quando o garoto completou 4 anos, que a mãe tinha direito de amamentar ele até os 6, a mãe e o pai olhavam um para o outro e diziam: eu não vejo a hora de tirar essa aberração de dentro de casa. O menino começa a ouvir e perguntar: o que é aberração, mãe? E ela olhava para ele, e a lei fazia com que ela dissesse para ele: conjuro-te, anátema. A mãe, toda vez que dava hora de mamar, chorava. Se ele fosse nascido perfeito, a mãe sorria. A criança era amamentada 3 vezes: pela manhã, à tarde e na hora de dormir. Na hora que ia colocar ele no leito, a mãe chamava o marido e dizia: eu estou contando no meu dedo, nos meus dedos, o dia de arrancar essa maldição de dentro da minha casa. Quando ele completa 6 anos, quinta-feira, o sumo sacerdote bate na porta, derrama água em volta da casa, chama o atalaia para tocar a trombeta, e ele faz um toque semelhante a esse. Este toque quer dizer toque de tirada de maldição.
quando o garoto escutou esse toque, eu penso que da cama, ele grita e olha para a mãe e diz: mãe, por que eu nasci aleijado? Que mal que eu lhe fiz, mamãe, para a senhora me jogar fora? Não leve eu para o tanque, mamãe. Eu penso que ela olha para ele e diz: não, mas mamãe vai lhe visitar, é necessário. Mas dentro da alma de uma criança que vai ser abandonada, eu imagino que ele diz: a senhora nunca mais vai me ver, mamãe. Por quê, mamãe? Quando é sexta-feira à noite, a família vem para casa, canta, se alegra pela última vez. Arranca o menino, sai um cortejo na rua. A mesma cama onde ele foi criado é a cama que tem que ser deixada na beira do tanque. Porque aonde está o maldito e aonde ele dorme, maldito é. Então tem que arrancar tudo. Roupa, sapatinhos, camisetas, shorts, lençóis. Eles arrancam. E pela primeira vez ele vê um culto na rua em homenagem a um maldito que pediu para nascer sem nascer maldito. O povo cantando: show, maldição. Vai embora, maldição. Já era, maldição. E a mãe dizia: você é uma pedra de tropeço na minha família. Meus parentes deixou de me visitar porque tu nasceu, praga. Tu nascesse para ser uma aberração na minha história. Muita gente acha você uma pedra de tropeço. Muita gente acha você um maldito que nasceu simplesmente para conquistar demais, sem pedir licença a ele. Muita gente acha você como um estrofo no meio da tua família. Deus me disse hoje que desde a tua quarta geração até essa geração que tu nasceu, a tua casa terá que reconhecer o ministério que Deus te entregou. Você não é maldito. Você não é um estrovo. Você não é uma aberração. Bate no ombro dessa pessoa aí e diga: eu sou um vaso escolhido, que vou fazer a diferença para essa geração. Manda 3 glórias gostosas pro mar. Escuta! Jesus deixou a maior festa de Bob, de nome. Jesus deixou a mídia e disse: eu vou numa festa onde só tem desgraçados. Ninguém quer que ele vá lá, mas ele vai hoje. Ninguém quer que ele te abrace, ele vai te abraçar hoje. Ninguém quer que ele te dê vitória, ele vai te dar vitória hoje. Ninguém quer que ele te abençoe, levante a mão aberta para receber, vai te abençoar. Lift your hands to him in worship. Me dê mais 5 minutos, isso aqui vai explodir de uma forma inexplicável. Segura aí, segura aí, segura. Segura, olha aí. Jesus diz assim: eu vou ao tanque.
Eles param, olham para ele, dá aquele sorriso amarelo, porque em todo lugar tem alguém que dá um sorrisinho amarelo para você, pensando que está te humilhando, esse besta. Tu sorri amarelo porque tu já é um amarelo feio. Irmão, não tenha medo de cara feia, não. Não tenha medo de quem vira as costas para você, não. Não tenha medo de ameaça, não. Tu nascesse com promessa, tu és vencedor, tu vai conquistar. Isso não vai destruir teu ministério, não, rapaz. Jesus vai ao tanque. Os discípulos chegam para ele e dizem: olha, já que o Senhor fez a gente largar a festa, então aqui é assim, ó. Se o Senhor quiser curar, o Senhor tem que começar pelo primeiro. Ele dá um tapinha nas costas deles e diz: fica quietinho para eu te amar, tá? Antes de eu nascer, eu sou Deus. E aquele que está na última fila, eu vi quando ele chegou. A Bíblia diz que ele havia há 38 anos. Não é heresia, não. Isso aqui é palavra. Ele não tinha 38 anos. Diga para o irmão, ele não tinha 38 anos. A Bíblia diz assim: jazia. A palavra jazia ou havia é uma contagem inicial. Ele foi abandonado com 6 e a contagem passa de 6 a 38. 44 anos. 44 anos de desprezo, humilhação, pessoas passavam perto dele e cuspia, nojento, credo, que nojo. Sabe aquelas madame Lelê? Frescurenta, nojenta, sem graça, que anda na ponta do pé. Parecendo a fada madrinha. Para de ser bestalhada, mulher. Sabe aqueles filhinhos de papai, Mauricinho, passando perto dele? Credo, papai, que nojento aqui, hein? Nossa, papai, aqui só tem gente feia, derrotada. Vamos ver quem é derrotado. Jesus deixa a festa dos Mauricinhos, das Patricinhas, porque o pau estava quebrando lá, o vinho estava rolando, e ele disse: eu vou para o congresso da desgraça. Vou para lá. Eu vou pregar onde ninguém quer. Ele estava dizendo: eu vou para a favela. Eu vou entrar na Rocinha agora. Eu estou entrando no presídio. Rapaz, Jesus deixou as mega cruzadas brasileiras e está dizendo assim: ó, eu vou aonde ninguém quer ir, quer ver? Aí o discípulo disse: então aqui tem que curar o primeiro. Ele deu um cala-boca em todo mundo. Aí o anjo descia em tempo. Depois que Jesus chegou lá, até o anjo não desceu mais. Ele olhou para o anjo e disse: olha, como você está descendo e fazendo confusão, não desça mais, fica aí. Jesus dá uma olhadinha magna. Vai lá no último da fila, bem folgado, porque Jesus tinha um jeito assim, bem distraído, bem folgadão. Não dava bola para ninguém, meu filho. O cara vinha banhando ouro. Um fariseu rico uma vez levou ele na casa dele, achando que ia impressionar o mestre. 14 vezes o mestre disse: hipócrita. Na mesa dele: hipócrita. E ele: hipócrita, hipócrita. Não, hipócrita. Não hipócrita. Porque tem riquinho que pensa que impressiona a gente, né? A gente, pregador, chega na cidade, ele diz assim: pastor, fala para o pregador ficar na minha casa, para impressionar. Está fazendo o seu dever. É o seu dever, é a sua obrigação mesmo. Receber e receber gostoso. E bem. E me dá do melhor para comer ainda. Porque eu já passei fome demais. Vai impressionar. Chega na igreja, todo poderoso. Só quer chegar tarde para o povo dizer: olha lá o poderosão. Hein? Vou quebrar você no pau agora, segura. É aqui que o bambu entorta. Jesus chega no último, pega na mão do irmão e diz assim: eu já fui o último muito tempo. Não, seja sincero, diga assim: já me deixaram para trás muito tempo. A filosofia do céu: segura o anjo, para aí, você não desce mais, quem manda aqui sou eu. Aí ele diz assim: eu vou fazer uma confusão aqui. Vai lá no último. Chega no último.
Diz assim: queres ser curado? Primeiro desabafo: eu não tenho ninguém. Quem nunca falou isso na vida? Ninguém me olha, ninguém me vê, ninguém me ajuda. Segundo desabafo: estou por aqui com esse anjo. Quando ele desce, veio outro na minha frente e o desgraçado não me vê. Estou por aqui. Terceiro desabafo: eles passam na minha frente. Deixa eu perguntar: quem nunca foi passado para trás aqui? Era teu dia, era tua hora, era tua vez. E o cara passou na tua frente. E ainda olhou para você e disse: aguenta mais um pouquinho que agora é minha vez. Balança o ombro do irmão e diz: agora chegou a minha também. Manda 2 glória gostoso pro eterno mestre da glória. Vai, 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 vai. Diz assim para ele: estou deixando a fila. Não, fala forte, diga: estou deixando a fila. Chega de ser humilhado, rapaz. Chega de ser capaz. Tu não é cauda, mulher. Tu és herdeira. Deus te levantou para ser profeta. Olha aí. Escute. Não é pastor Adeildo que fala, é a Bíblia. Pode uma mulher que amamenta esquecer-se do filho que ama? Pode ou não pode? Pode não? Deus perguntou para Isaías: pode ou não pode? Ele fez assim: eu acho que não. Aí Deus disse: vem cá, Isaías. Todavia, se essa viesse esquecer de você, eu, o Senhor, jamais me esquecerei. Quem não lembra do caso da Isabela? O pai esqueceu a filha, pegou ela no mercado, espancou com a madrasta, quebrou a bacia dela debaixo da escadaria, perto do elevador, rompeu a costela, sobe no quarto, a madrasta espanca, rompe o nariz e os lábios, desloca a arcada dentária, abre a janela, joga a menina. O pai pode esquecer do filho ou não? Quem não lembra daquela moça em Belo Horizonte, que pegou uma garota de 3 meses, a própria filha, colocou no saco de sanito, amarrou e jogou na Lagoa da Pampulha? Pode uma mulher esquecer-se do filho que amamenta? Esqueceram de você, não foi? Era sua vez de tomar sua frente, não é? Era seu dia e largaram você para trás lotado, igual Rubim ficou há muito tempo, né? Bate no ombro do irmão, diz assim: agora me aguenta. Chegou minha vez. Não, fala gostoso: chegou minha vez. Joga a mão pra cima, rasga teu grito. Me segura, Jesus, me segura. Agarra o menino que ele está doido. Eu estava orando na madrugada. Eu sabia que ia pregar aqui, porque a unção lá foi tão grande ontem. Milhares de pessoas batizadas, arrebatadas na rua, carregadas nos ônibus. E Deus me disse: tu vai pregar uma palavra no pavilhão, pela qual eu vou erguer a fé de muitos que estão abatidos. Aqueles que pensam que acabou, que já era. Aqueles que foram passados para trás, estão entregando o seu ministério. Diga para eles hoje. Escuta. Jesus disse: quer ser curado? Ele disse: não tenho ninguém. Não, estou perguntando. Você quer ser curado pelo anjo?
Ou você quer ser curado pelo dono do anjo? Ele, como que é? Aí quem cai a ficha? Que é um milagre tão grande que a gente cai a ficha rápido. Quando cai a ficha, ele, tu é o dono do anjo, Josué dá um sorriso faceiro para eles, vem cá. Vamos bagunçar aqui a fila? Eles, como? Rapaz, esses caras aqui, todos eles passaram na tua frente, te chutaram, te cuspiram. Pega a tua. Não, pega a tua mais alto. A tua. Jesus estava dizendo, pega a podreira. Pega a nojeira. Pega a carniça, que muito falou que era carniça. Pega essa miséria que muitas pessoas te chamou de miserável. E eu faço o quê? Jesus disse, levanta. Se ele andasse para trás, ele caía no precipício. A palavra levanta e anda significa ergue o peito, olha para frente, pega a cama podre e esfrega no nariz de um por um que tomou sua frente. Olha, me dá licença, me dá licença. Irmão, me preste essa cadeira branca, que é mais leve. Deus vai te honrar por isso. Faz de conta que é a cama. Olha o mistério. Quando ele pegou a cama velha, Jesus disse, anda. Ele olhou para trás, Jesus disse, não, meu filho. Essa fila deixou você para trás há 38 anos. E quando eu faço um milagre, é para bagunçar tudo. Como assim, senhor? Pega a cama, ela não fede mal, desfede. Esfrega no nariz de um por um até... Você sabe que crente vitorioso é folgado. Ele saiu assim, ó. Dá uma cheiradinha, 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 dá! Sabe as derrotas? Sabe os fracassos? Sabe os desânimos? Sabe aquelas calúnias que te machucaram? Jesus disse, agarra tudo, faz assim. Faz. Diz assim, agarrei, pastor. Jesus diz, levanta para cima, levanta assim. Olha para o irmão. E diz assim, me dá licença, irmão. Diz assim, me dá licença. Mas a minha vitória e a tua é tão grande hoje, que eu vou esfregar na cara do inimigo. Faz assim. Esfrega. 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 Tira o pé do chão, dá-lhe um glória pela vitória. Só quem entendeu, levante a mão e adora a Deus pelo minuto, adora. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Adore, 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 adore. O tempo da humilhação acabou. O tempo do desprezo acabou. Prepara-te para o melhor. A banda canda camandora banda candara candou bandala subite cambanda se candala se candaba e me do que bafa subitandara essa. Fecha os corredores, segura na mão de alguém, fecha os corredores agora. Meu Deus! Eu tenho que profetizar.
Amanda, prepara o CD. Erasmo, prepara o CD. Diz assim comigo: chegou o tempo de deixar o tanque. Diga: chegou a hora de largar a cama velha. Diga: chegou meu tempo. Estou dando a volta por cima. Com as mãos segura uma na outra, olhe para mim. Depois que ele esfrega no nariz de todo mundo, agora ele tem que se apresentar a duas pessoas. A primeira, cantou quando ele foi deixado pela mãe, sacerdote. A ordem era: te apresenta ao sacerdote. Jesus estava dizendo: aquele pastorzão que te abandonou, vai lá nele. Aquele Zé Grandão que disse assim: você com essa fitinha, vai lá nele agora. Aquele grandão que virou as costas quando você disse: eu quero ir na tua igreja, vai lá nele agora. Cantaram quando viram você sofrer. Agora eles têm que mudar a letra do hino, meu filho. Quem te viu chorando agora vai ter que te ver sorrindo. Quem te viu na prova agora vai ter que te ver saltando de alegria. Quem te viu de cabeça baixa agora vai te ver de cabeça erguida. Quem te viu lamentando agora vai te ver adorando a Deus. Aproveita que o milagre chega. Segundo grupo de pessoas, ele está com 44 anos, pastor Nerildo. A mãe e o pai estão com 70 anos, vivos. O sacerdote oferece o sacrifício, porque é obrigatório pela lei. Uma vez que o milagre é realizado, Deus seja louvado, com 3 novilhos. E agora, Edu? Ele olha para Jesus: e agora, Senhor? O Senhor diz: pega a cama, vai para a tua casa de onde tua mãe te tirou. Jesus está me dizendo: tudo aquilo que você perdeu, tudo aquilo que o diabo arrancou das tuas mãos, hoje, agora 11h20 da noite, ele disse que está colocando 1000 vezes mais. Quando eu contar até 3, você diga para alguém mais próximo: tudo que você perdeu. Quando eu contar até 3, você diz: tudo que você perdeu, o Senhor vai devolver em dobro, 1000 vezes mais. 1, 2, 3, fala. Agora só para o diabo passar vergonha, tira o pé do chão, pisa na cabeça da serpente, esmaga